A nova tecnologia da Nvidia veio para revolucionar o mundo dos jogos e em poucos segundos a internet ficou bem assim. Eu vim aqui para dizer que talvez tenha coisas boas a gente tirar disso e afirmar que a IA não vai acabar com o videogame. A Nvidia lançou então essa ferramenta chamada DLSS 5, que resumidamente passa um filtro pelo jogo, mudando o ambiente, iluminação e também feições dos personagens. E vamos já tirar o elefante branco da sala e dizer que algumas dessas imagens ficaram feias. Principalmente essa aqui da Rose, que muda completamente a cara dela e fica aparecendo com qualquer imagem genérica de VO3 que a gente vê aí pela internet. No entanto, eu vejo muito uma posição de ou se ama essa tecnologia, genial, bruxaria, ou se odeia essa tecnologia. Mas eu quero trazer uma perspectiva diferente aqui, tá? Porque eu acho que tem várias coisas pra gente abordar. E geralmente eu escrevo roteiros no meu vídeo muito certinhos, mas eu tô com muita coisa na cabeça, então eu vou só lançar tudo isso e o Rafael de algumas horas que vai ter que editar isso que se vire. Vamos lá, primeiro eu quero falar sobre essa questão do realismo. Vi muita gente reclamando, e eu estava conversando com um amigo meu, de que os jogos não deveriam mais se apegar com realismo, e que jogos que tentam fazer algo diferente do realismo têm muito mais valor. A arte sempre buscou realismo, sempre foi algo que a arte tentou se assemelhar. Então, se a gente pega desde pinturas renascentistas de Courbet, Millet, até Leonardo da Vinci com a Mona Lisa, se buscava brincar e entender luzes e sombras para tentar fazer algo mais fidedigno à realidade possível. Não existia fotografia na época, então o pintor que conseguisse fazer a pintura mais perto do que seria uma fotografia, ele era um cara muito bem valorizado. Isso não tirava o valor da arte abstrata, a arte expressionista, aquela arte que aproveitava da ilusão da arte para fazer coisas que não existem na realidade. Essas duas formas de arte são arte perfeitamente válidas, têm os seus valores e nenhuma é necessariamente melhor que a outra. Elas têm objetivos diferentes. No início dos videogames lá atrás, a gente via jogos com as coisas quadradonas, Lara Croft com peito triangular, e a gente já falava, cara, isso aqui tá incrível. Quantos de vocês não tentaram revisitar um jogo lá de PS1, PS2, que na cabeça era um jogo incrível e daí a gente foi ver hoje em dia e fala, cara, que jogo feio. E naquela época, quando a gente via esse tipo de coisa, a gente ficava assim, poxa, eu só imagino daqui a alguns anos o quão mais realista vai estar esse jogo que eu tô jogando agora. Então sempre existiu essa vontade da gente estar jogando algo que se assemelha à realidade. Porque aí a gente tá vendo algo que é real, junto com coisas ficcionais, como explosão, monstros. Então a gente tá tentando simular o que a gente sempre imaginou, coisas da nossa imaginação, no mundo real. A mesma coisa acontece com o cinema. Quando lá na década de 70, o pessoal tentava imitar o que seria a realidade de uma luta espacial com sucata e assim se criou Star Wars. Não existia uma crítica a eles tentarem se aproximar à realidade. Então por isso que eu trago que hoje em dia eu não entendo essa crítica de buscar a realidade no videogame. A arte sempre vai buscar fazer algo mais real possível e a gente tá num ponto em que a gente tá chegando muito perto. Eu lembro quando lançou Assassin's Creed Unity, que ele teve um trailer muito foda, ele era muito realista, e na época todo mundo ficou muito empolgado. Por que hoje em dia a gente não fica mais empolgado com isso? Eu acho que a gente perdeu um pouco, talvez por ter muita coisa perto do real, a gente perdeu um pouco a valorização do quão incrível é a gente conseguir criar algo perto do real com tecnologia, com efeitos especiais. Olha o Avatar novo agora que ganhou o Oscar. O que os caras fizeram naquilo é uma simulação do real. Eles conseguiram até simular os músculos da face dos aliens, sabe? Eles simularam a água, o mais perto real possível de como a água funciona na vida real. Isso tem que ser valorizado, porque isso é trabalho, isso é anos de estudo, isso é matemática, isso não se cria do dia para a noite. Então, eu não entendo e eu acho que tá muito fora do tom essa crítica ao buscar o real. E buscar o real não invalida a arte que extrapola, que vai para o artístico total, como, por exemplo, jogos como Hades, por exemplo, que é um jogo ilustrado, ele tem o seu valor inigualável assim também, sabe? E eu não entendo por que precisa gostar de um para odiar outro. Jogos mais indies como Dredge, como Dave the Diver, que são jogos muito ilustrados, muito artísticos, não invalidam jogos como, por exemplo, o novo Resident Evil, que é muito fidedigno à realidade. São tipos de arte diferentes e não sei por que se precisa gostar de um para odiar o outro. E agora vamos chegar mais ao lado da IA. Gente, a IA é uma ferramenta que existe há muito tempo.
existe muito antes da IA generativa, existe muito antes do ChatGPT. As legendas automáticas que as pessoas colocam em seus vídeos feitos pelo CapCut é inteligência artificial. Quando tu vai lá no Adobe Premiere e coloca um LUT de iluminação, aquilo é inteligência artificial. Então as pessoas têm essa noção de que a IA é simplesmente um botão, um robô que tu clica e ele faz as coisas sozinho. Não é assim, nunca foi assim. Ela é uma ferramenta, assim como o teclado é uma ferramenta que veio substituir a máquina de escrever. As tecnologias vão se renovando e vão se inovando. Então, sabe onde existe IA também? Quando você vê num jogo um prédio sendo demolido. Antes, no início dos videogames, as pessoas tinham que simular parte por parte daquele prédio caindo. Agora existem programas que simulam demolição. Isso diminui o trabalho do artista gráfico que vai lá e faz isso? Não diminui, porque permite que ele tenha tempo de trabalhar em milhares de outras coisas. Enquanto antes o artista gráfico tinha que ficar, provavelmente, grande parte do projeto tendo que destruir um prédio pedaço por pedaço, agora ele pode clicar um botão e aquele prédio está no chão. Agora ele tem tempo para trabalhar no rosto do personagem, agora ele tem tempo para trabalhar no fogo, agora ele tem tempo para trabalhar no monstro. As tecnologias, elas inovam para dar para os seres humanos mais ferramentas para fazer trabalhos melhores. A tecnologia é uma extensão do nosso corpo, uma extensão da nossa mente. Sim, existe um problema com a IA generativa. Qual que é o problema? É a acomodação. Quantas pessoas hoje em dia não conseguem mais escrever um texto direito porque não conseguem mais escrever sem ChatGPT? E aí eu vou para o meu último ponto, que é o que eu comecei o vídeo dizendo que a IA não vai acabar com o videogame. Os seres humanos, eles ainda têm senso crítico. E eu acredito muito nisso, tá? Então, por exemplo, essas imagens aqui ficaram feias. Ah, isso aqui vai acabar com o videogame porque só vai ter jogo feio. Gente, se só tiver jogo feio, as pessoas não vão comprar videogame. Se as pessoas não gostam de um videogame, elas não vão comprar esse videogame. Então, por que essas imagens deram aversão? Porque não está bem feito ainda. É a primeira teste dessas tecnologias e algumas delas são estáticas. E se a empresa vê que isso aí ficou feio, não vai acontecer, gente. Não existe da empresa enfiar a goela abaixo uma tecnologia e as pessoas vão só aceitar e jogar. Principalmente a comunidade gamer tem um senso crítico muito forte. E eu garanto que a IA generativa, esse filtro aí da NVIDIA, não vai acabar com o trabalho dos artistas visuais. Assim como o exemplo que eu dei antes da demolição não acabou com o trabalho dos artistas gráficos também. Só fez com que eles conseguissem focar em outras coisas. Então, eu não acho que tem problema nenhum a gente começar a usar a inteligência artificial para melhorar um pouco alguns aspectos dos videogames, da arte no geral mesmo, sabe? Porque existe cinema, existe em arte também. Hoje em dia, poucas pessoas fazem arte à mão. Muitas pessoas fazem arte no Photoshop, utilizam ali a questão de camadas do Photoshop para fazer a sua arte. Isso invalida a arte da pessoa? Então, se usar IA invalida a arte, quem usa o Photoshop também não é artista. Entendeu? Eu acho que não é muito por aí. Eu não estou dizendo aqui que IA arte é arte, tá? Eu acho que quando tu vai lá, faz um prompt no ChatGPT e cria uma arte, isso aí não é arte. Mas eu não entendo por que as pessoas têm medo disso, porque ninguém gosta disso de verdade. Quem gosta de arte de IA é tia ou gente que usa isso para uma ilustração simples. Eu uso, por exemplo, arte de IA para fazer meus RPGs. Mas em nenhum momento meus jogadores ficam, nossa, que arte foda. Não, gente, eu só faço isso porque eu não tenho dinheiro para pagar um artista, senão claramente eu faria isso, porque é muito melhor. E sempre vai ser melhor. A arte humana sempre vai ser melhor do que a tecnologia. Não existe um mundo em que a tecnologia vai substituir 100% a arte humana. A tecnologia nunca vai conseguir substituir a arte humana. Quando criaram a máquina de escrever, os humanos não pararam de escrever, eles começaram a escrever na máquina de escrever. Então a IA vai vir como ferramenta. E existe um problema muito grande, sim, na IA generativa, que ela pode ali roubar a arte de outras pessoas. Isso tudo eu acho que são críticas e discussões muito válidas. Mas não acho que tem que ter uma aversão a tudo que é de IA, porque existe um momento que falou em inteligência artificial, não se pode concordar em nada. Mas e se essa tecnologia da NVIDIA, por exemplo, vier de uma maneira que realmente melhore um pouco os visuais? Qual que é a diferença da tecnologia da NVIDIA para o Ray Tracing? Quando veio o Ray Tracing, muita gente também cagou regra pra caramba. Mas hoje em dia todo mundo utiliza Ray Tracing no jogo porque fica mais bonito. O reflexo da água por causa do Ray Tracing é muito bonito. Agora lançaram Path Tracing também, que melhora muito o visual. E, gente, não tem problema nenhum disso. Então eu gosto sempre um pouco de diminuir o alarmismo. Pedir que as pessoas tenham mais confiança nos artistas. Gente, quem é artista é bom. Ele jamais vai ser substituído por tecnologia. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui, quem vai editar ele vai ser eu, quem vai publicar ele vai ser eu.
E eu vou utilizar ferramentas que a Adobe Premiere me permite ali, que facilitam o meu trabalho, mas no fim quem editou ele fui eu, não foi máquina nenhuma. E vai ser a mesma coisa com videogame. Então, não existe um mundo em que um jogo seja feito só por IA e as pessoas vão jogar. Talvez exista sim o seu público, assim como existe público de coisas ruins por anos. Mas isso não vai acabar com as coisas boas. A boa arte sempre vai ser boa, sempre vai atrair pessoas e sempre vai apaixonar. Porque aquilo que é criado pelo ser humano sempre vai trazer seres humanos apaixonados. E isso a tecnologia, a IA, que quer que seja, jamais vai conseguir replicar.